Professor Marcos, professor de Química, docente da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, né? Venho aqui hoje para propor um vídeo sobre resolução de exercício, né? Cujo tema a gente vem trabalhando, que é equilíbrio químico. Aqui temos aqui nosso primeiro exercício, tá? Um exercício bem clássico de equilíbrio químico. A gente aqui vai precisar, né, o que ele está pedindo aqui é para poder calcular a constante de equilíbrio a partir de alguns dados que ele fornece, né, que é fornecido, e com base aqui na equação, na reação, né, onde você tem duas moléculas de dióxido de enxofre reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo duas moléculas de SO3, né? A gente tem as condições padrões de temperatura e pressão, e aqui são os dados, tá? Além de vocês prestarem atenção na resolução, seria legal também começar a ficar atento na metodologia que a gente utiliza para resolver os exercícios, que sempre tem uma técnica, né? Tem um passo a passo que, se você seguir, provavelmente você não vai ter problema, né? Então, nesse passo a passo, a primeira coisa que a gente faz aqui, a gente já sabe que é um exercício sobre equilíbrio, né? Tá pedindo a constante de equilíbrio, então você vai fazer agora a coleta de dados, tá? Aqui na coleta de dados, né, ele está fornecendo a concentração do SO3, dizendo que você tem 0,1 mol por litro, a concentração do oxigênio, né, no equilíbrio é 1,5 mol por litro, a concentração do SO2 igual a 1 mol por litro, e aqui a gente tem o Kc, né, com um pontinho de interrogação, porque é o que está sendo perguntado, né? Esse é o objetivo do exercício, o cálculo do Kc, tá? Então o próximo passo é a gente escrever a equação química para determinar para poder a gente determinar a constante de equilíbrio, né? Aqui a gente tem sempre uma equação onde a gente tem produto sobre, né, a concentração dos reagentes. Então aqui quem é produto? O SO3, correto? Então a gente vai ter a concentração do SO3 em cima, né? Como você tem duas moléculas de SO3 sendo produzida, a concentração de SO3 vai ser elevada ao quadrado, tá? Os reagentes ficam embaixo, tá? A gente aqui tem de reagente o SO2 e o O2, né? Aqui a concentração do SO2 vai ser elevada ao quadrado. E a concentração de oxigênio, aqui é 1, tá? Vai ser elevado a 1. Então a gente tem aqui já a equação do Kc para essa reação específica, tá? O próximo passo é a aplicação dos valores, tá? Então a concentração de SO3 está aqui, ó, né? Ela é 0,1 mol por litro. Então você vai ter 0,1 elevado ao quadrado. A concentração de O2, né, vai ser colocada aqui embaixo, 1,5, né, elevado a 1, ou seja, vai dar 1,5 mesmo. E a concentração de SO2 está aqui embaixo, 1 elevado ao quadrado. 0,1 elevado ao quadrado vai dar 0,01. 1 ao quadrado é 1. 1,5 ao quadrado, 1,5. Então a gente vai ter aqui embaixo 1,1,5, que vai dar 1,5. Ou seja, então se a gente for calcular aqui 0,01 dividido por 1,5, nós vamos ter, né, um valor de Kc que vai ser igual a 0,0066 mol por litro elevado a menos 1, tá? Como eu tinha dito, é um exercício padrão, não tem muita dificuldade. Qualquer coisa, façam comentários, tanto pelo YouTube ou lá na plataforma do Google Classroom. Então vamos agora para o próximo exercício. Esse aqui é o nosso segundo exercício. Ele é muito parecido com o primeiro, sendo que aqui está sendo fornecido o valor do Kc
E é pedido aqui a concentração de um dos componentes, né? A concentração no número de mols, que basicamente segue o mesmo caminho, né? Então, primeiro procedimento, né? A gente aqui pode fazer a coleta de dados ou escrever a equação de Cassé. Então vamos começar pela equação de Cassé, lembrando sempre que a gente tem concentração do produto em cima dividido pela concentração dos reagentes. Então aqui de produto a gente tem a amônia, né? Aqui a amônia, tá? Então vai ser a concentração da amônia elevado ao quadrado, porque nós temos a produção de 2 moléculas de amônia, tá? Reagente a gente tem o H2 e o N2, tá? Sendo que o H2 ele vai ser elevado ao cubo, elevado à terceira, né? Porque você tem 3 moléculas de H2 como reagente. O N2 vai ser elevado a 1 porque você só tem uma molécula aqui na equação. Outra coisa aqui é que ele não está dando as concentrações, ele está dando o número de mols e o volume do recipiente. A gente vai precisar então calcular essa concentração no momento que estiver fazendo a coleta dos dados, né? Então a gente vai buscar nossos dados e calculando já automaticamente a concentração, lembrando que a concentração, né, de uma espécie vai ser igual ao número de mols, a quantidade de mols envolvido dividido pelo volume do recipiente. Então o Kc, né, a constante de equilíbrio aqui vale 69. A gente tem aqui o número de mols de H2 3,71 dividido por 7, né, que é o volume do recipiente. O volume do recipiente, que vai dar uma concentração de H2 igual a 0,53 mols por litro. NH3. O NH3 a gente tem aqui 4,55 mols, né, da amônia, né, de amoníaco. 4,55 dividido por 7, que vai ser o volume. Então, número de mols dividido por volume vai te dar a concentração. E aqui deu 0,65 mols por litro, né? Aqui está pedindo para calcular o número de mols do nitrogênio. Então, a gente vai ter a concentração de hidrogênio, né? No caso, a concentração de N2, que está pedindo para calcular nitrogênio, N2. E a gente tem aqui a interrogação. E aplicando os valores, a gente vai ter que 69, que é o valor do Kc, vai ser igual a concentração de NH3 ao quadrado, que vai ser 0,65 elevado ao quadrado, dividido por a concentração do H2, 0,53 elevado ao cubo aqui, tá? E a concentração do nitrogênio a gente não tem. Então como é que a gente fica? 69 igual 0,65 ao quadrado vai dar 0,4225 dividido por 0,53 ao cubo vai dar 0,1488 vezes a concentração N2 que a gente não tem, né? Esse 0,1488 está aqui do lado direito dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando o 69. Então a gente vai ter 69 vezes 0,1488 vezes N2, que é igual a 0,4225. Então 69 vezes 1,488 vezes N2 é igual a 0,4225, né? 69 vezes 0,1488 vai dar aproximadamente 10,27,
que é igual à concentração de N2, que é igual a 4,04225. O 10,27 está aqui do lado esquerdo, multiplicando o N2, vai passar para o outro lado, dividindo o 0,4. Tá? Então a gente tem N2 é igual a 0,4225 dividido por 10,27. Tá? Isso vai nos dar uma concentração de 0,041. Aqui, isso aqui é a concentração, né? Então vai ser mols por litro. Né? Na fórmula da concentração a gente tem número de mols dividido por volume. E se a gente agora quer o número de mols, é só pegar o volume que divide aqui, o número de mols, passar para o outro lado, multiplicando. Então a gente tem que o número de mols N é igual a concentração vezes o volume em litros. Isso vai nos dar que N vai ser igual a 0,041 vezes 7, que é o volume do recipiente. Tá? 0,041 vezes 7 nos vai dar um número de mols igual a 0,288 mols de nitrogênio, né? N2, que foi o que foi pedido. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, faça comentário no YouTube ou na plataforma do Google Classroom, que a gente está aqui para poder tirar qualquer dúvida. Até o próximo exercício. Então, pessoal, esse aqui é o nosso terceiro exercício, tá? Ele vai requerer uma metodologia um pouquinho diferente, tá? Dos outros anteriores, né? Então aqui, ó, nós temos que 1 mol de hidrogênio e iodo são misturados a 500 graus Celsius. As substâncias reagem e após um certo tempo chega-se ao equilíbrio, onde se constata a presença de 0,22 mol de hidrogênio residual. Qual é a constante de equilíbrio Kc? Então a gente vai precisar de uma certa organização para fazer a coleta de dados aqui nessa questão. O equilíbrio mencionado é a reação do hidrogênio gasoso, né, H2, reagindo com o iodo gasoso, I2, produzindo e entrando em equilíbrio com o iodeto de hidrogênio, né, HI. Né? Nesse equilíbrio, a equação diz que você tenha 1 mol de H2, né, uma molécula de H2 reagindo com uma molécula de I2, produzindo 2 moléculas de HI. Né? Então esse tipo de exercício ele vai ser resolvido com o auxílio de uma tabela de cálculo, né? Que é essa tabela aqui. Aqui nessa tabela a gente tem, a gente vai ter a equação, a gente vai ter aqui a equação envolvida, quantidade de mols iniciais das substâncias, quantidade de mol no equilíbrio, quantidade de mol que reage, né, no caso do reagente, e o que é produzido, né, do HI, e por fim a concentração em mols por litro de cada uma dessas espécies, né. Aqui eu já tenho uma tabela completa, mas aí eu queria que vocês prestassem atenção aqui no passo a passo para sua montagem, né. Primeira coisa, escrever a equação, né? Primeiro passo. Segundo passo, que é uma coisa óbvia, né? No início da reação está lá escrito, né, que você vai ter, foi usado 1 mol, né, de HI e 1 mol de iodo, tá? No começo você não tem produto ainda, então a concentração do HI vai ser 0, tá? Terceiro passo é você determinar a quantidade de mols das substâncias que você tem no equilíbrio. Lá está dito que você no equilíbrio tem 0,2 mols de hidrogênio, mas não fala de mais ninguém, né? Então aqui pela estequiometria da equação, a gente pode concluir que se uma molécula de H2 reage com uma molécula de 2, né, se no equilíbrio eu vou ter 0,22
de H2, eu também vou ter 0,22 mols de I2. O que isso nos dá de conclusão? Se eu tinha 1 mol, né, e no equilíbrio eu vou ter 0,22, significa que reagiram, né, 0,78 mols de H2 e 0,78 mols de I2, né? E aqui o quarto passo é o seguinte: se para cada uma molécula de H2 que reage com uma molécula de 2 produz o dobro de HI, então se 0,78 mols e 0,78 mols de H2 reagiram com 0,78 mols de I2, vai produzir o dobro de HI. Então, quanto vai ser produzido? 0,78 vezes 2. Porque aqui está dizendo que a gente, para cada molécula de reagente, a gente produz o dobro de produto. Então, a gente vai ter o que? 0,56 mols, né, de produto produzido. Isso que vai significar o quê? Que lá no equilíbrio a gente tem 0,56 mol do HI. Então, como é que fica as concentrações no equilíbrio? No caso, o número de mols: 0,22 mols de H2, 0,22 mols de I2 e 0,56 mols de HI. Em concentração em termos de volume, o volume não foi dado. Então, a concentração ela é sempre número de moléculas pelo volume em litros. Como eu não tenho volume, a gente vai usar V de volume. Então a concentração vai ser aqui 0,22 dividido por V, porque eu não sei o volume, 0,22 dividido por V, e no caso do produto você vai ter 0,56 dividido por V mols por litro. Vamos escrever então agora a equação de Kc, partindo da nossa equação, da reação química. Lembrando, produto sempre sobre reagente. Então aqui, de produto nós temos o HI, então ele vai ficar em cima, elevado ao quadrado, porque são duas moléculas de HI, dividido pelos reagentes, H2 e 2. Então a gente tem a concentração de H2 elevado a 1, porque a gente só tem uma molécula, vezes a concentração do I2 também elevado a 1, porque nós só temos uma molécula aqui nessa reação. Aplicando então a fórmula, a gente vai ter que dar uma reelaborada, porque a concentração, como a gente não tem um volume, vamos escrever que vai ser o número de mols de HI dividido pelo volume, número de mols de H2 dividido pelo volume, aqui elevado a 1, o I2 também elevado a 1, então vamos ter número de mols de 2 dividido pelo volume também, isso tudo elevado a 1. O que isso vai nos gerar? Lá no equilíbrio, voltando lá para a nossa tabela, vai dar que a gente tem 0,56 mols de HI dividido pelo volume ao quadrado, tá aqui, ó, ao quadrado. Concentração de H2 dividido pelo volume vai dar 0,22 sobre V elevado a 1. 0,22 de 2, que está lá na nossa tabela, dividido por V, tá? O que isso não vai nos dar? Que a gente vai ter 1,56 sobre V ao quadrado, como a gente tem 0,22 sobre V vezes 0,22 sobre V, nós temos 0,22 sobre V ao quadrado. Então o que a gente pode fazer aqui? Cortar esse volume aqui de cima com o volume do denominador, que vai nos dar o seguinte: Kc vai ser igual
1,56 ao quadrado dividido por 0,22 ao quadrado, tá? E fazendo nossas contas aqui, usando a calculadora, vai dar um KC de aproximadamente 50, tá? Uma unidade adimensional, porque nós vamos ter mols por litro, mol por litro em cima, ao quadrado, e mols por litro embaixo, também ao quadrado. Cortando as unidades de cima com a unidade de baixo, né, vai dar 1, ou seja, um número adimensional. Esses são os 3 exercícios que eu tenho para propor por essa semana. Durante a semana eu vou passar uma lista de exercícios online para vocês responderem na própria plataforma, e eu vou ter o resultado dessa lista aqui em casa, né? Eu estou pensando em continuar na produção dos vídeos. Eu aproveito para poder pedir que vocês se inscrevam lá no canal, que eu estou colocando as aulas, e compartilhe esses vídeos com o pessoal que não está tendo acesso, né? Aproveita, dá aquele likezinho lá também para ajudar no canal, e vamos tomar cuidado com a situação que a gente está vivendo, e que, se Deus quiser, isso vai passar o mais rápido possível. Até mais.